Olha, a reforma política segue em discussão no Congresso Nacional e uma nova ideia muda a forma como os brasileiros votam, com o chamado método preferencial ou voto preferencial. E a gente fala agora com a autora dessa proposta, a deputada federal Renata Abreu, do Podemos, aqui de São Paulo. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan e esclarecer essas propostas. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Thiago, Karina, é uma alegria estar aqui com vocês na Jovem Pan, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Deputada, a senhora acha que é possível discutir essa questão? É possível viabilizar? Porque o voto preferencial a pessoa escolhe a partir de uma lista. Eu queria que a senhora detalhasse isso também, porque pouca gente sabe como que isso funcionaria na prática, não é? Bem, só é importante ressaltar que assim, o grande debate na reforma política hoje gira em torno do sistema eleitoral, que não tem nada a ver com a questão do voto preferencial. Então, está se debatendo qual sistema eleitoral que será implantado, se vai ser distrital misto, se vai ter uma transição aí para o distritão, a questão das cadeiras efetivas. Então, todo o cerne da reforma política eleitoral diz respeito a outros pontos. O que veio foram algumas propostas com relação ao voto preferencial, que eu achei extremamente interessante, entendi que seria o grande avanço do país, de fato, e tenho defendido isso entre os líderes e entre os dirigentes partidários, para que isso ganhe corpo. Conseguimos a adesão de alguns partidos e estamos tentando trabalhar na conciliação disso. Então, o voto preferencial, na verdade, ele é como no voto de senador, quando você tem 2 votos que você vota na sua primeira opção e na sua segunda opção. Basicamente, para majoritários, você teria um ranking. Então, você escolhe, minha primeira opção é o candidato A, se não for ele, a minha segunda opção é o candidato B. Se não for ele, a minha terceira opção é o candidato C. Até, por exemplo, um limite de 5, 6 candidatos. Isso acabaria com o segundo turno. Você teria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto turno, tudo num único turno. A vantagem disso é que se diminuiria os gastos, porque você faria toda a eleição em um único turno. Nesse ano de pandemia, inclusive, seria muito interessante, porque evitaria das pessoas irem às ruas, evitaria aglomeração ainda maior. E a lógica do sistema é o seguinte: o último candidato que teve menos voto, se nenhum desses candidatos atingiu 51%, então ninguém ganhou, e aí segue a apuração do segundo turno em um turno só. Pega-se o segundo voto do último colocado e transfere aos que sobraram. Exclui o último e transfere. Então, vamos dar uma simulação aqui para vocês. O candidato A fez 10 votos, o candidato B fez 5 votos, o candidato C fez 4 votos e o candidato D fez 2 votos. No cenário atual, na eleição atual, o candidato A e B iriam para o segundo turno. E aquele que votou no C e D só teria a opção de votar no A e no B. Nesse sistema, na verdade, excluiria o último que fez 2 votos e veria quem é o segundo voto desse último colocado. O último voto, os dois votos desse último candidato foi do candidato C. Então, transfere esses votos para o candidato C, que tinha feito 4. Então, ele passa a 6 votos e passa o segundo colocado. É excluído, então, o segundo colocado, vê quem é o segundo voto desse segundo colocado. Transfere novamente os votos e aí vai por exclusão, até chegar num candidato que tenha 51%. Sim. Deputada, agora na sequência temos a pergunta de José Carlos Bernardi, nosso comentarista. Bernardi. Então, deputada, eu acho que caiu o sinal dela, né? Acho que nós estamos sem ela agora. Temos a deputada ainda? Deputada, nós não corremos o risco com isso de... É verdade, a gente está tentando retomar o contato, mas antes a gente bate um papo aqui falando sobre essa proposta. É uma proposta que talvez muitos brasileiros não conheçam e surpreende. E é difícil acreditar que no Brasil haja uma mudança como essa, né? É verdade, é verdade. Me parece que nós corremos um risco aí de, principalmente num momento de polarização, né? O Brasil nunca teve tão polarizado como está agora, é coisa impressionante. De você ter, vamos pegar aqui um caso hipotético, né? De você ter votado num candidato moderado, tanto para a direita como para a esquerda, e aí melhor ranqueado está um outro que você não se afina, e o seu voto vai para ele. Ou seja, você vota em A e acaba elegendo o C. Então, parece que bonita a proposta, mas
o seu voto pode ir para alguém que você não deseja, Bernardo, por melhor ranqueado que seja. Se quiser já emendar a pergunta para ok. a deputada, ela está aqui conosco. Acho que a senhora me ouviu, né? O medo que há nesse momento, deputada, da polarização é que o seu voto pode ir para um candidato, na hora da distribuição do último voto lá, né, do último posicionado, ir para um candidato que não tem nenhuma afinidade com você. E aí você ainda acaba apoiando um candidato que não te representa. Deputada, é só acionar o som, por favor. Não estamos ouvindo a senhora. Agora sim? Pronto. Pronto, vamos lá. Na verdade, é justamente o contrário. O seu voto, ele só é transferido pela sua opção de voto. Então, você votou no candidato C. Se o C não se viabilizou, se ele foi o último, hoje ele é completamente excluído do processo. Nesse sistema, você vai verificar quem é o segundo voto do eleitor que votou no C. E aí, esse voto, então, é transferido por opção do eleitor. Porque ele falou o seguinte, olha, se não for o C, eu não quero nem o A nem o B, eu quero o D. Né? Então, a lógica é justamente o contrário. É que o seu voto, ele é transferido porque você optou por isso. Hoje não. Hoje o candidato que vota no candidato C, se for para o segundo turno A e o B, talvez a opção dele, se não fosse o C, seria o D, o E, o F. E aí esse voto simplesmente é desperdiçado porque nenhuma outra das opções chegou no segundo turno. Parece que ainda precisa amadurecer a sua proposta, não é ruim, mas o eleitor brasileiro está preparado para ter uma votação tão complexa assim? Então, só para elucidar, esse é o sistema de eleição na Irlanda, foi implantado agora em Nova York, em vários estados norte-americanos, na Austrália, Nova Zelândia. Então, é um sistema de votação que já existe em vários países do mundo, então não é uma invenção da nossa cabeça. E ele tem sido debatido em muitos países, principalmente para tornar as eleições mais propositivas, porque você acaba elegendo alguém que tenha, de fato, maioria dos apoiadores brasileiros, né? Evita uma campanha de agressão, porque a rejeição acaba contando muito. Hoje, Bernardi, as pessoas, por exemplo, para senador, já votam em duas opções. O sistema proporcional, como ele é hoje, ele já é complexo. O eleitor brasileiro, até para nós políticos, mas o eleitor brasileiro tem muita dificuldade em entender o sistema atual de votação, que você vota num candidato e elege outro do mesmo partido, porque você soma-se os votos para o coeficiente eleitoral. Então, esse sistema já é complexo para o eleitor atual. Deputado. Agora, a dificuldade dele votar em várias opções, na verdade, como o sistema eletrônico é muito fácil. Primeira opção, candidato a presidente. Segunda opção, candidato a presidente. Sim. Então, eu acho que o sistema como um todo, e a gente tem um problema, de fato, cultural no país, porque nas escolas não se tem um ensino político como tinha antigamente. Então, ele já é complexo, na verdade. Deputada. A lógica é que você... Pode falar. Não, desculpa, nosso tempo infelizmente está se esgotando, mas rapidamente a Kalina faz a última pergunta e eu peço para a senhora ser breve também. Kalina. Uma dúvida, deputada, isso não aumentaria os custos do legislativo com salários, benefícios e tudo mais? Ele é aplicado somente para majoritários na proposta, tá? Então não afetaria o legislativo. Perfeito. Deputada Renata Abreu, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Fica aqui o convite para uma próxima conversa para a gente detalhar ainda mais essa proposta em discussão no Congresso. Bom trabalho, obrigado. Será um prazer.